Meu tema para você hoje é limpos de coração. Amém? Limpos de coração. Quero ler 2 textos da palavra do Senhor contigo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Limpos de coração. Versículo curto, mas que nos fala muito. Jesus falando, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Um outro texto eu queria ler contigo também, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Diz lá: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Glória a Deus. Então, 2 textos que nos falam muito e que eu creio que traz clareza, instruções, alguns procedimentos da palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, onde ele fala bem-aventurados, limpos de coração, né? Bem-aventurado é a palavra feliz, ou mais do que feliz, e a gente já aciona esse botão felicidade de vida quando você decide ser alguém limpo de coração, né? O decidir estar limpo de coração, você está acionando aí no seu coração o botão clean heart, né? Limpo de coração, que já aciona o modo felicidade, o modo alegria de viver. E o nosso coração é interessante porque ele é uma espécie de termostato, sabe? A gente tem aqui um ar-condicionado e quando ele é ligado, alguém direciona a temperatura, né? 20 graus, 18 graus, e as máquinas trabalham para gerar um ambiente adequado àquele termostato, àquela temperatura apontada. O nosso coração é uma espécie de termostato para a vida, né? A sua vida vai se adequar a como está a condição do seu coração. Se o seu coração está limpo, a sua vida vai ficar limpa. Se o seu coração está bom, sua vida vai ser boa. Se o seu coração estiver amargurado, sua vida será uma amargura. Eu penso que um amargurado, ele sabe que naquela época do Covid, um dos argumentos para o isolamento social é que pessoas que tinham Covid, elas tinham aquele vírus e elas eram... assim, elas contaminavam facilmente as pessoas, então o isolamento era para preservar aquela pessoa, isolar ela. E eu penso que uma pessoa que está com amargura de coração é mais ou menos alguém com Covid. Ele tem um vírus espiritual, que ele é um perigo no meio do povo, porque por onde ele passa, o texto fala, essa amargura acaba contaminando outros, acaba prejudicando pessoas. E a Bíblia nos convida a estarmos limpos de coração, para que com isso a gente possa ver Deus. O nosso coração também é importante porque é onde a fé brota, né? A fé vem do coração. O nosso coração é importante porque é lá onde você vai ouvir o Espírito Santo, a voz de Deus. O nosso coração é importante porque é onde Deus derrama o seu amor. Romanos 5,5 fala sobre isso. É onde o Espírito Santo vai revelar o seu propósito. É trabalho do Espírito Santo da nova aliança transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. E o trabalho do diabo é fazer o reverso disso, é pegar o seu coração de carne, sensível, perdoador, amável, e voltar a endurecer ele. Porque endurecido a sua fé não funciona, endurecido você não vai ouvir a voz de Deus, endurecido você não vai ter intimidade, revelação com o Senhor. Eu penso que assim como o Covid, né, causava alguns sintomas, a gente ficava sem paladar, a gente ficava sem o olfato, né? Esse vírus do inferno que vem para macular o nosso coração, chamado amargura, vai deixar você sem algumas percepções também. Você vai parar de ver Deus, a sua visão será manchada, você vai parar de sentir Deus agindo na sua vida. Uma pessoa que tem um coração endurecido, ela para de ouvir Deus. Então, é uma determinação do nosso coração. Se eu quero continuar a minha vida consistente, eu tenho que determinar ter o meu coração limpo diante do Senhor. O reverendo Rick Renner, ele trabalhando, né, nos seus gregos da vida lá, essa palavra limpo do coração, verá o Senhor. Eu acho interessante quando ele fala sobre essa explicação, a palavra verá, ele traz a ideia de que é a palavra no grego opitanomai, que a definição que ele encontra no grego é que é ser admitido na presença imediata de Deus.
Ele diz, olha, ser limpo de coração, verá o Senhor. Esse verá não é a ideia de salvação, de um dia ver Deus na sua glória, voltando para pegar a sua igreja, mas é um entendimento de uma experiência no agora da presença do Senhor. Então a determinação de ser limpo no coração me faz desfrutar da presença imediata de Deus. O contrário disso também é verdade. Se eu conservo no meu coração uma atitude de amargura, atitude de competição, atitude de inveja, atitude de falta de perdão, eu paro de desfrutar da glória de Deus, eu paro de desfrutar de uma presença atuante na minha vida. O Rick Renner, ele diz que esse versículo seria melhor transmitido para a gente hoje se ele tivesse escrito dessa maneira: bem-aventurados limpos de coração, porque experimentarão, amém, imediatamente da presença do Senhor. Eu quero propor a você determinar no seu coração estar limpo de coração. Um dos grandes versículos da Bíblia, em Provérbios 4, 23, quando diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. É interessante porque muitas promessas bíblicas de proteção da parte de Deus têm um caráter exterior. Já parou para pensar nisso, né? Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o maligno anda ao seu derredor, ele não pode te tocar. As promessas de Deus, né, de proteção têm a ver com o âmbito exterior, mas quando ele fala sobre o nosso interior, ele diz, olha, é um dever seu, guarde o seu coração. Então, se é um dever meu, eu tenho que colocar guardiões no meu coração, para que o diabo não venha macular, não venha endurecer ele. Eu tenho que colocar guardiões. Que tipo de guardiões? A humildade é um guardião, a gratidão é um guardião, a fé, o amor, o perdão. Quanto mais eu falo sobre isso, mais esses guardiões ficam fortes para proteger o meu coração, para ser guardado. E o que é ser guardado? Não é colocar um coração no cofre, onde ninguém toca, onde ninguém chega nele, e você vive uma vida isolada dos outros. Guardar o coração é você preservar ele para as influências corretas. É guardar ele para ouvir a voz de Deus, para ter os direcionamentos de Deus. E eu quero propor a você a determinar no teu coração a ser alguém forte no coração. A ter um coração forte no Senhor, convicto no Senhor, firmado no Senhor. Eu lembro de certa vez em nossa igreja lá, chegou um pastor, ele era um pastor de outro ministério. E o pastor Humberto pediu para eu que desse uma ajuda a ele na parte administrativa. E eu recebi aquele pastor num domingo de manhã e conversamos um pouco, algo sobre estatuto, coisas de igrejas, mas aquela conversa foi fluindo e começamos a abrir um coração de um para os outros. E fomos para o culto e começou o culto. Ele era um homem muito forte. E no meio do culto ele está bem chorando, né, choroso, chorando bastante, quebrantado. Ele mexe comigo. E aí ele fala comigo, rapaz, eu estou ouvindo Deus, eu estou ouvindo Deus. Eu olho para ele e fico brincando, falei, rapaz, você é pastor, é a tua obrigação, né? E aí ele falou, ele fez, não, é que tu não entende. O meu ministério estava aparecendo, olha o que ele falou, aqueles 400 anos antes da vinda de Jesus, silêncio total na terra. Então faz tempo que eu não sei o que é esse negócio de ouvir a voz de Deus. No que ele fala isso, o culto para ele continua, mas para mim para ali. Que eu fico olhando para aquele homem e fiquei pensando, meu Deus, ele é um pregador, ele é um pastor, ele sobe no púlpito, né, consistentemente, domingo está lá sempre pregando, ele aconselha pessoas, ele lidera pessoas, e ele está conscientemente sabendo que está numa rotina ministerial, sabendo que não está ouvindo a voz de Deus, porque tinha demandas no coração dele. Quando eu estou ouvindo sobre aquilo, eu no meu coração fiz, Senhor, eu respeito o meu irmão, nesses dias eu ouvi na conferência, tão bom, tão bem, e eu fiz, Senhor, eu respeito o meu irmão, como é bom vê-lo ter uma experiência com o Senhor, mas me ajude, Pai, a não estar no ministério, com título, com funções, com atividades, mas consciente de que porque eu estou com o coração endurecido, não estou ouvindo a Tua voz. Não estou ouvindo a Tua voz. Há um tempo atrás, o Scott Webb, quando esteve no Brasil, ele trouxe um pastor, se não me engano, o pastor Darrell, acho que 2015, 2016, é um moreno alto. Ele foi um dos músicos que andaram com o irmão Reagan. Você vai encontrar ele nos vídeos do irmão Reagan, daquele mensagem Espírito de Revelação. Ele está dando profecia, ele canta, ele é bem animado. E o pastor Scott Webb andou com ele, quando chegou com ele no Recife, acho que queria dar a ele algumas experiências, né, no Brasil. Ele, no momento de sala lá, ele chamou o pastor Humberto e estávamos juntos, e ele entregou uma palavra ao pastor Humberto. E eu lá, como um bom papagaio de pirata, peguei para mim também. Aleluia. Ele disse, olha, eu queria compartilhar com vocês que vai ajudar muito. Ele começou a contar uma das histórias do irmão Reagan.
Ele disse, olha, o irmão Rega, ele tinha um grande amigo da vida dele, né? Era um grande parceiro, ele tinha um carinho muito grande, e quando ele sabia até que estava nos seus últimos dias, ele ficou a última semana com ele, que era o Doc Horton, algo assim. Um grande amigo dele, eles tinham uma amizade muito bonita, as esposas gostavam muito, o irmão Rega gostava muito do café da manhã que a esposa dele fazia, mas ele falando, olha, mas a história deles não começou assim. Na verdade, ele começou a dizer que o Doc era um dos perseguidores do ministério do irmão Rega. Ele disse, olha, o Doc, ele falava mal do irmão Rega, falava mal de suas pregações. Até que um certo dia, ele foi participar de uma conferência e viu o irmão Rega pregando sobre fé, sobre cura. E o Doc falou para a sua equipe, o que está sobre ele é divino. Nós precisamos levar ele em nossas igrejas, porque o nosso povo precisa ouvir o que está no coração dele. E ele fez, vamos convidar para ele nossas igrejas. E acabou aquela conferência, deu a entender que, numa espécie de corredor, o Doc abordou o irmão Rega e propôs a eles, olha, vem em nossas igrejas, pregue para o nosso povo. São igrejas pequenininhas, mas vai ser uma honra recebê-lo. E ele disse que o irmão Rega foi tão gentil com ele que o constrangeu. Ele disse, olha, Doc, não tenho nenhum problema, se o senhor permitir, eu vou lá, eu prego em suas igrejas, eu estou com você. E o Doc ficou muito constrangido com a gentileza do irmão Rega. O pastor Delro contando. Ele disse, olha, eu preciso me confessar e me arrepender com você. Eu disse, irmão Rega, eu falo muito mal de você, eu falei muito mal das suas pregações. E o irmão Rega, olhando para ele, disse, olha, eu sei. Ele disse, como assim você sabe? E você mesmo assim vai em nossas igrejas, mesmo assim está disposto a ir nos abençoar? Aí a resposta dele foi o que o Darryl queria entregar para a gente. Ele disse que o irmão Rega olhou para ele e fez, Doc, não andar em amor é um problema seu e não meu. Não é porque você não andou em amor comigo, que eu não vou andar em amor com você. Doc, eu vou na sua igreja e prego para você sem nenhum problema. Sabe, irmãos, essa história entrou em nossos corações lá na Zona Norte e tem norteado tantos comportamentos. Porque aquele pastor Darryl, ele disse, olha, vai chegar pessoas que vão acusar vocês, vão falar de vocês, vão perseguir vocês. Mas haverá momentos que essas pedras que eles vão jogar em vocês vão criar uma montanha. E essa montanha vai ser maior do que a montanha deles. Ele falando sobre o ministério do pastor Humberto, a estrutura da Zona Norte. E vai chegar momentos que vocês vão ter a oportunidade de levantar eles, ajudar eles. E aí, mesmo se eles não andarem em amor com vocês, decidam vocês a ter um coração limpo e andem em amor. Sabe, irmão, se alguém for desleal comigo, se alguém for desleal com você, isso não nos dá o direito de abrir mão do caráter de Cristo para ofender essas pessoas. É uma determinação nossa em nosso coração, ser limpos de coração. Ser limpos de coração. Tem um texto que eu queria ler também com você. Esse texto me ajudou a desenvolver um temor maior no coração. Está em 1 Reis 11, 9. 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Desculpa, eu estou lendo o versículo abaixo. 1 Reis 11, 9 o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. A Bíblia mostra como Deus se interessa em nosso coração. Quando ele vai ungir Davi, Samuel, em 1 Samuel 16, Deus fala através de Samuel, Samuel, não olha o exterior, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Deus valoriza um coração. E aqui nós temos Salomão, um rei que tinha o espírito de sabedoria, que tinha frutos visíveis, tinha experiências gloriosas com Deus. Algo que era visível e impactante não só para ele, mas para a nação. E mesmo após ter tido profundas experiências com Deus, ele desviou o seu coração. Quando eu estou vendo sobre isso, eu estava lendo o livro Você Pode Superar Isto, do Rick Renner. E ele conta uma história muito interessante. A primeira vez que eu vi o Rick Renner foi numa conferência nos Estados Unidos, acho que 2014, 2015, no ministério lá da Sheila. E ele estava pregando sobre o Espírito Santo com um quadro. Ele falando da origem da palavra Paracletos. E ele muito gracioso, ele chamava os ministros para fazerem imposição de mãos. E ele impondo as mãos, irmãos, parece um abraço de um urso. Sabe aqueles ursinhos carinhosos? Ele é gentil, ele é carinhoso, ele é nobre. As palavras proféticas dele, ele entrega com muita nobreza. Eu fiquei encantado como alguém era tão profundo no ensino, e tão espiritual e tão nobre, parecia um príncipe se comportando. Aquilo me impressionou.
né? Quando a gente vai tendo acesso ao material dele, à profundidade dele, o como ele tem conhecimento, como ele é profundo. Então, a imagem que eu tinha, eu fiz, caramba, dos nossos, esse cara é o mais manso e o mais sabido. Aí tá eu lendo lá o livro dele. Você pode superar isto. E ele conta quando ele chegou na União Soviética, né, resumindo bastante a história, e ele começou a primeira igreja dele na Letônia, e as igrejas ainda eram submersas, e 2 igrejas se destacam e vêm para o ambiente externo. Uma delas muito tradicional, a outra é um líder, é um jovem líder que rompe com aquele tradicionalismo e começa um movimento e cresce rapidamente. E após isso chegou a igreja dele, que também começou a crescer, os vídeos, os eventos. E aquele jovem pregador, líder, que estava crescendo muito rápido, né, sabendo da chegada de um americano que estava pregando lá, começou a mandar recado para ele de púlpito. E começaram a falar nas televisões que tinham, nos cultos, que tinha uma outra igreja na região, e que os membros deles não deviam ir para lá, porque Deus amaldiçoou aquele homem e colocou nele um sinal. E o sinal que ele era amaldiçoado é que ele era careca. O Rick Renner disse que quando viu aquilo ali achou até engraçado. Olha onde o cara foi pegar. Ele disse que tinha questionamentos sobre a doutrina deles, mas aquilo era tão patético, ele achava engraçado. Mas à medida que as pessoas contavam as histórias para ele, aquilo foi entrando nele, ele foi ficando com raiva daquilo. Ele foi alimentando isso. Disse que não teve outra. Chegou em certo culto que ele mandou recado para o pastor também. Ele fez, olha, tem outra igreja aí, eu não quero que vocês vão visitar essa outra igreja, porque Deus amaldiçoou esse outro pastor. Ele é um pastor de baixa estatura, e esse pastor é amaldiçoado, ele é um pastor pigmeu. Aí ficou meses essa história. O cara mandando recado, ei, careca. E ele, ei, pigmeu. Meses. Eu estou lendo isso, eu olho para aquele livro e disse, mas Rick Renner, né? Desculpa, irmãos, a gente não usa muito essa palavra, assim, expressão, mas eu fiquei pensando em mim, preocupado comigo. Se o mais manso da gente, se o mais sabido da gente, pega um A desse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas eu fico vendo a luta que foi. Sabe, irmãos, a gente não acorda pensando, hoje eu vou ficar com raiva de alguém. Mas às vezes o diabo vai jogando sujeirinhas, palavras, sugestões, você vai alimentando, falando sobre aquilo, quando vê isso virou uma raiz de amargura. O Senhor visita Rick Renner por algumas vezes, numa delas numa reunião de avivamento, e pergunta para ele por 3 vezes, você quer avivamento? Ele disse, sim, Senhor, eu quero avivamento na União Soviética. E o Senhor disse, não, você não quer avivamento. Ele disse, sim, Senhor, eu quero avivamento. Ele disse, se você quer avivamento, você vai até aquele pastor e vai pedir perdão a ele. Ele disse, eu pedir perdão a ele? Mas e com ele, você vai fazer o quê? Ele disse, eu estou falando com você sobre você. Com ele eu lido. Você vai até ele. Ele disse, Senhor, eu não vou até ele. Eu sei quem ele é, ele vai tirar onda comigo, ele vai ser sarcástico comigo. Ele fez, então você não quer avivamento. E pela segunda vez o Senhor pergunta a ele, você quer avivamento? Ele disse, sim, Senhor, eu quero. Então vai e peça perdão a ele. E ele relutou em obedecer isso. Isso demorou meses o Senhor tratando com ele. Meses nisso. Até o ponto que ele se rende e ele marca com aquele pastor. Ele disse, quando chegou lá, ele começou a ensaiar uma correção, uma exortação. Começou a ensaiar uma correção da doutrina dele. E o Senhor falou com ele, eu não te mandei aqui para vir corrigir ele. Com ele lido eu. Eu quero que você peça perdão. E eu quero que você peça perdão de joelhos. Ele disse, Senhor, ele vai usar isso e dizer por aí que Rick Renner se prostrou diante dele. Ele fez, faça a sua parte. Ele começou a ensaiar um perdão e ele disse que eu esperava que ele olhasse para mim e ficasse quebrantado. Mas quando eu comecei a pedir perdão a ele, ele fez cara de alegria. E Deus falou comigo, Rick, de joelho. Eu cheguei a colocar um joelho para ver se conseguia enganar a Deus. Mas Deus falou comigo, os 2, Rick. E ele se prostra e pede perdão àquele irmão. Quando eles se levantam, eles entram em parceria, em aliança. E agora ele escrevendo esse livro, ele diz, hoje nós somos grandes amigos ministeriais. Nós alimentamos aquele perdão, nós pregamos na igreja um dos outros, nós ofertamos na vida uns dos outros, nossas esposas são amigas, nós visitamos a casa um dos outros, mas começamos com um quebrantamento em nosso coração. Quando eu olho para esse texto da palavra e vejo homens tão experientes como esses, irmãos, com tanta profundidade, com tantas experiências com Deus, mas que na jornada maculou o coração, no meu coração vem temor, em dizer, olha, eu quero me preservar, eu quero me guardar limpo de coração, porque eu quero ver Deus.
Eu quero ver Deus na minha vida, eu quero ver Deus no meu ministério, eu quero ver Deus nas minhas pregações, eu quero ver Deus nas minhas finanças. E para isso eu tenho que me manter limpo de coração. Limpo de coração. Ano passado começaram alguns vídeos, né, de alguns parceiros questionando mensagens da honra. Eu tinha acabado de fazer alguns eventos no Brasil sobre isso. Nossa igreja tinha pregado fim de semana sobre isso. E em alguma daquelas igrejas, alguns irmãos mandaram para mim mensagens. Você viu? E não foram um nem dois, foram alguns, vários diretores de rema, professores, pastores. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer algum vídeo de resposta? E a minha mensagem para todos eles, em letras garrafais, foi: eu renuncio o meu direito de ficar ofendido. Eu renuncio o meu direito de ficar ofendido. Para alguns deles eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais. Eu disse: meu irmão, não tem honra eu me levantar para argumentar a favor da honra e machucar as pessoas. Posso ter bons argumentos, mas irmãos, o diabo está nem aí para os seus argumentos, para a minha opinião ou não, desde que a gente abra mão do caráter de Cristo para poder defender eles. Se eu me levanto para defender uma doutrina, uma causa minha, mas eu estou violando as palavras de Deus que fala sobre o amor, o diabo já ganhou. O diabo já ganhou. Então eu quero te convidar, renuncie o seu direito de ficar ofendido. Renuncie o seu direito de ficar, né, confrontado. Eu tenho para mim que perseguição, a Bíblia fala sobre bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. E perseguição para mim é igual imposto de renda, sabe? Quanto mais renda, mais imposto. Eu penso que no ministério, quanto maior influência, maior perseguição. É o imposto de renda da unção na sua vida. É que haverá acusações, haverá perseguição. E como a gente lida com isso determina se a gente vai continuar avançando ou não. A notícia que eu tenho para te dar não é nem a melhor, mas a importante. É que ofensa vai te acompanhar o resto da tua vida. E eu acredito que ela é muito determinante, porque quando ela vem, como eu lido com ela, determina se eu vou continuar avançando ou se eu regrido. E eu determinei no meu coração, irmãos, eu renuncio o meu direito de ficar ofendido. Virou uma das minhas confissões de fé. Eu vi o Palhano ali, eu lembrei de 2021. Acho que 2021 fui pregar na formatura lá, e o aniversário da igreja, ficamos no fim de semana. E aquilo foi um fim de semana tão especial com o Beto. E Beto sempre muito generoso, né? Leva a gente para comer nos melhores restaurantes lá. E eu estava bem cheio esse dia. Eu disse: Beto, vamos para um lugar mais simples hoje. Cara, não aguento mais comer comida assim pesada. Vamos para um lugar mais tranquilinho. Foi eu, Beto Palhano, Marcelo e um outro amigo. E fomos para uma lanchonete perto da igreja. Ainda estava naquela fase de saída da Covid, o pessoal ainda usando máscara nos restaurantes. Chegamos lá, a garçonete nos atendeu, muito graciosa. O nome dela Maria, guardei aquilo. Ela nos levou ao melhor local que tínhamos lá, um ambiente climatizado. Começamos a fazer pergunta a ela sobre o cardápio. Ela fez: olha, eu entendi vocês, o que vocês querem não está no cardápio, vou mandar fazer algo especial para vocês. E muito graciosa, um dos melhores atendimentos. Eu lembro que eu estava com um amigo meu, falei para ele: rapaz, se eu tivesse uma empresa, eu contratava essa menina. Desenrolada, atenciosa, graciosa. E ela vinha muito à mesa, e a gente conversando. Eu lembro que na mesa a gente conversou sobre esse versículo, Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E cada um dali na mesa falava com lágrimas, coisas na sua vida que tinham superado, acusações, perseguições. Beto abriu o coração, Marcelo, mostrando como a igreja superou períodos de pressão, mas como foi importante estar com os olhos firmados no Senhor, estar ligado com o ministério e superar tudo aquilo ali. E estava muito divino a conversa na mesa. Acabou aquela conversa, na hora de pagar a conta, aquela briga de crente, quem vai pagar, o Marcelo ficou em pé, disse: não, eu pago, você está na minha terra. Eu disse: não, cara, tu vai pagar, mas faz o seguinte, chama aquela garçonete cá, chama a Maria. Ele foi lá, pagou a conta e chamou a Maria. Quando a Maria veio, eu peguei R$50. Eu disse: Maria, isso aqui não é gorjeta não, isso aqui a gente chama na Bíblia de oferta. Eu queria materializar algo por você, eu queria poder entregar isso aqui como uma oferta, como respeito à sua vida, você nos atendeu tão bem, e eu queria poder orar por você, Maria, posso? Ela fez: pode, ela estava bem, né, com a máscara assim. E começamos a orar, e eu lembro de umas coisas que eu falei para ela. Eu fiz: Maria, Deus manda te dizer para você guardar o coração. E guardar a língua também, Maria. Está falando demais, Maria. Mas o Senhor quer trazer esse valor para você como um sinal de que Ele quer restaurar a tua vida, restaurar o teu ministério, restaurar o teu ministério, restaurar a tua família. E hoje é um novo começo.
A gente fala aquilo, estamos em pé, ao redor da mesa, os 4 homens orando. E a Maria, engraçado, que a Maria ela estava com a máscara e ela estava com aqueles cílios postiços. E a bichinha começou a chorar, e ela chorou tanto que os bichinhos descolou e desceram. E ficou parecendo o comercial da Red Bull, sabe? Aquele Red Bull tira asas. Ficou ela falando e o bichinho abanando aqui. Aí olha o que Maria disse. Ela disse: hoje é o pior dia da minha vida. Aquilo parou a gente e a gente fez: caramba, é um dos melhores atendimentos da minha vida. Às vezes a gente vê pessoas por fora, não sabe o que está no coração dela, né? Ela fez: hoje eu saí de casa e com meu marido decidimos pelo divórcio. E foram os últimos meses muito difíceis, muitas brigas. E tudo que você orou aí sobre guardar o coração e guardar a língua, eu entendo tudo isso, que eu falei coisas que eu não devia. Mas quando eu cheguei aqui no restaurante, eu vi que vocês eram homens de Deus. E eu peço desculpa que eu vi muito na mesa, porque eu vim aqui na mesa e eu ia até a cozinha e tinha uma espécie ela falou de grade de refrigerantes, que eu ia para trás dessas grades e eu orava ao Senhor. Senhor, tem 4 filhos teus lá na mesa. Usa um deles para falar comigo hoje. Aleluia. Quando Maria falou aquilo, a gente regozijou nós 4 na mesa. Ela disse: pastor, foi tão importante para mim só saber que Deus ainda me ouve. Para mim já está pago essa noite. Aquele fim de semana foi especial, eventos, né, formatura, evento na igreja, mover do Espírito. Mas nada foi tão marcante quanto poder saber que Deus ainda ouve a oração de uma Maria, encontrando ministros que estavam limpos de coração. Quando saímos daquele restaurante, a gente falava um para o outro como foi bom ter conservado nossa conversa limpa na mesa. Falar de perdão, falar de amor, falar de recomeço. E saber que Deus ainda pode nos usar, irmãos. Você pode ficar em pé? Se mantenha limpo de coração. Se mantenha numa condição que Deus pode te usar. Não deixe o diabo conseguir envenenar você, tirando tua audição espiritual, teu coração capaz de ouvir Deus. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração.